Graça e paz, muito boa tarde. Cara irmã, cara irmão, que o Senhor te abençoe, te protege e te guarde. Para quem não me conhece, eu sou Cláudia. Tenho vindo a fazer vídeos falando-vos sobre mulheres que tenham me inspirado, para que também vocês possam estar a ser inspirados, ok? Hoje estamos no primeiro dia de abril e hoje gostaria de falar-vos de um tema que me chamou muito a atenção. Coincidências não existem. Contudo, posso dizer que o mês de abril é o mês que celebramos a Páscoa. E a palavra de Deus nos diz que temos que levar a boa nova do reino. E qual é que é essa boa nova? Porque é que a boa nova do reino também está relacionada com esse mês que nós entramos hoje? Nós sabemos que no calendário dos judeus, a Páscoa é celebrada no primeiro mês, que é chamado mês de Nisan. Para nós aqui é final de março, início de abril, e onde nós celebramos a Páscoa é a ressurreição de Jesus. E o que é que a Páscoa tem a ver com a boa nova? A boa nova do reino que Deus nos mandou falar é que Deus nos amou de tal modo que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna, que é João 3,16. Então o nosso Pai Celestial é tão grande em amor e cheio de misericórdia para conosco e enviou-nos o seu único Filho para que ele pudesse morrer por nós. E Jesus, aquele que era o Cordeiro de Deus, sem pecado, sem mágoas, sem mácula alguma, tomou sobre si os nossos pecados. E a Bíblia diz que aquele que é pregado numa cruz ou no madeiro é maldito, porque maldito é a cruz. E então Cristo Jesus se fez maldito por nós. Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dificuldades, a nossa desobediência, toda a nossa vontade de andar contra a vontade do nosso Pai Celestial. E ele morreu na cruz por nós. E nós sabemos que isso aconteceu na Páscoa. E no domingo ele foi ressuscitado. Ok? Por isso é que a Páscoa é tão importante para os seguidores de Jesus. Porque a boa nova é que Jesus não ficou morto, Jesus não ficou crucificado na cruz, Jesus foi ressuscitado. Depois de 40 dias, Jesus ascendeu-se aos céus. Assim nós vemos no livro de Efésios 1 que ele ascendeu-se, Deus colocou à sua direita e agora ele reina e ele está assentado sobre todo o domínio, sobre toda a autoridade, sobre toda a potestade e sobre todo o nome que é nomeado neste século e no século vindouro. Então, o que é que me levou a falar-vos nesta introdução? Ao fim e ao cabo, o que é que vamos falar hoje? Vamos falar sobre descansar em Deus. Sim, descansar em Deus. E para que a gente possa falar um bocadinho sobre esse descansar em Deus, convido-te primeiro a curtires o vídeo, a subscreveres neste canal, a compartilhares, porque o meu objetivo, o meu desejo, a minha oração e a minha missão é que a palavra de Deus seja levada até aos confins da terra. Por favor, depois de curtires e compartilhares, convido-te a abrir a tua Bíblia. Se não tens uma Bíblia física em papel, podes sempre baixar uma Bíblia no teu telemóvel. Hoje encontramos diversos tipos de Bíblias, com diversas traduções na internet. Há Bíblias que se pode usar sem internet. Basta procurares, pesquisares e abaixares. E é sempre bom ter a palavra à mão, porque a palavra diz que ela é boa e eficaz para instruir, para corrigir e para nos fazer andar
nos caminhos de Deus. E também Salmos 119, 115 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então convido-te a abrir a tua Bíblia em Mateus 6, 25 e diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que o vestuário? Amém. Aqui diz, Jesus nos diz a nós: não andeis ansiosos quanto à vossa vida. E a pergunta que de certeza te vem à cabeça, como também me veio a mim, é como é que, em pleno século XXI, eu não vou andar ansiosa, eu não vou andar preocupada. Como é que em pleno século XXI, eu, uma mulher, com tantas limitações, com tantas dificuldades, com tantas batalhas diárias, não vou andar ansiosa? Como é que eu não vou ficar ansiosa pela vida, ou pelo que eu hei de comer, ou pelo que eu hei de dar de comer à minha filha, ou pelo que eu hei de vestir ou de beber? Como é que eu não vou ficar ansiosa com todas as contas que eu tenho que pagar no final do mês, com todos os compromissos que eu tenho que honrar? É a pergunta que, assim como eu faço a mim, eu creio que tu também estás a fazer a mesma pergunta. Como é que eu vou descansar em Deus em pleno século XXI? Pois vejamos o que diz o livro de Levítico 6, 26, 3. O livro de Levítico 26, 3 diz assim: se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes. Uma das formas de nós não andarmos ansiosos, não andarmos preocupados, para podermos descansar em Deus, é seguir um dos mandamentos que Deus tem para nós, que é: se Deus não diz tu tens que, Deus nos deu o nosso livre arbítrio, a nossa capacidade de decidir. Então, 3:26 de Levítico introduz-se com se tu quiseres, se tu fizeres, se tu andares. Se eu andar, decidir andar nos estatutos de Deus, guardar os seus mandamentos e cumpri-los. Essa aqui é uma chave. Obediência. Obediência. Obedecer ao Deus Todo-Poderoso. Ouvir, guardar os seus mandamentos e andar nos seus caminhos. É uma chave para não andar ansioso pelos tempos que nós estamos a viver, não é? Ainda também tem outro versículo que nós podemos meditar, que é o que diz Mateus 6:33, e diz assim: mas buscai, para nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Ok? Voltamos a Mateus 6:25. Jesus me diz a mim, diz a ti, diz a tua família, diz às pessoas. Eu já disse, uma chave é obediência. Aquele que obedece a Deus não passa dificuldade, porque Deus é Jeová Jireh, é o Deus que provê, é aquele que provê quando a farinha e o azeite faltar, é aquele que nos leva, que é o nosso pastor,
que nos guia por águas tranquilas e por pastos verdejantes. Ele é a nossa sombra, a nossa direita. É aquele que não dorme. Deus é o nosso Abba Pai. É aquele que é Deus provedor. Por isso é que aqui eu saltei de 25 para 33 e agora, propositadamente, peço-te, lê 32, do versículo 6 de Mateus, que diz: porque todas estas coisas procuram os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, mas o nosso Pai Celestial bem sabe que necessitamos de todas estas coisas. Como descansar em Deus? Num tempo que, como nós vemos em 2 Timóteo 3:1, que diz assim: sabem, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2 Timóteo 3:1 diz: sabem, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. A palavra diz: quem tem ouvidos, ouça. Também a palavra diz para pedirmos sabedoria a Deus, e Deus nos dá sabedoria para que nós possamos ter entendimento para discernir os sinais do início do fim. Então é necessário para a nossa própria saúde física e saúde mental aprender a descansar em Deus. Como descansar em Deus? Obedecendo os seus mandamentos, os seus estatutos e cumprindo-os, fazendo o possível para andar nos caminhos do Deus Todo-Poderoso. Também nós estamos, como diz 2 Timóteo 3:1, nos últimos dias temos tempos trabalhosos, é o que nós estamos a ver. Basta abrir a televisão, abrir a internet, pesquisar as notícias, o que é que nós vemos? Sinais nos últimos dias. Como disse Jesus em Mateus 24:7, guerras, fomes, pestes, terremotos. Sinais dos últimos dias. Estamos no início do fim. No versículo 12 de Mateus 24 diz: o amor de muitos se esfriará. Ok? Assim, é complicado ser paciente, é complicado não se viver estressada. As mulheres são tendencialmente ansiosas, preocupamos com o que havemos de comer, com o que havemos de alimentar a nossa família, com o que havemos de vestir, com o que havemos de beber e dar aos outros de beber. A nossa natureza já é uma natureza ansiosa, preocupada, que sofre por antecedência, como diz o Dr. Augusto Cury, que é o mal do século. Ansiedade. Sofremos por antecipação. Temos a tendência de ter o pensamento acelerado, de não viver a bênção que é o dia a dia. Ou como diz Jesus em Mateus 6:25, não é a vida mais que o mantimento? A vida. Hoje nós estamos a viver preocupadas, ansiosas, estressadas. Mas nós esquecemos. Quando nós estamos a sofrer por antecipação, estamos a esquecer da bênção que é a vida. A vida é maior que o mantimento. Se continuarem a ler de 25 até 33, vai ver que os pássaros não semeiam, não guardam em celeiros, mas eles não ficam com fome. O Pai Celestial dá-lhes o seu alimento no tempo certo. A Bíblia também fala dos lírios do campo que não fiam, não preparam as suas vestimentas, mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu melhor que os lírios do campo. Imagina nós que fomos feitos à imagem do nosso Criador.
Imagina nós que somos a menina dos seus olhos. Imagina nós que somos preciosas, abençoadas, para Deus nos deixar ficar sem o nosso pão de cada dia. Não é isso que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso? O pão de cada dia nos dai hoje. Mais uma chave, pedir a Deus com fé. Assim diz a palavra. Jesus ensina-nos a orar e Ele também diz: se pedirdes em meu nome, vos será dado. Obediência, obedecer a Deus, cumprir, andar nos seus mandamentos, pedir em oração, reconhecer que Ele é o nosso Pai, reconhecer que Ele é o nosso Abba Pai, reconhecer que, como Ele diz aqui em 6:32 de Mateus, de certo, nosso Pai Celestial bem sabe que necessitamos de comida, de vestimenta, de casa, de água. O nosso Pai sabe de tudo que nós precisamos. Também a palavra diz que se nós, pecadores, homens maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, alguma vez o teu filho ou a tua filha pediu-te pão e lhe daste pedra? Alguma vez o teu filho ou a tua filha pediu-te peixe e lhe deste uma serpente para comer? Imagina então o nosso Pai Celestial. A palavra diz que a sua misericórdia para conosco se renova a cada manhã. As suas bênçãos para conosco se renovam a cada manhã. Ele é aquele que nos guia. Ele é o Pai. O Pai. Deus é amor. E de certo que se obedeceres, se andares nos seus caminhos, se buscares, se pedires, todas estas coisas vos serão acrescentadas, porque o nosso Pai Celestial bem sabe de todas as coisas que nós necessitamos. É claro que estamos a viver tempos trabalhosos. Ouvimos. Por que é que persistimos em ouvir o que não nos edifica? Por que continuamos a ouvir notícias que nos levam a ficar mais ansiosos, mais preocupados? Por que é que não cumprimos o que está escrito na Bíblia? Que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho, é refrigério para nós, é paz, é bênção. É certo, sim, é claro que é certo viver em tempos trabalhosos e buscar a face do Senhor e ter paz e aprender. É uma aprendizagem dia após dia. Descansar em Deus, entregar tudo nas suas mãos, porque Jesus nos diz em Mateus 24:13, aquele que perseverar, nós não é pedir hoje e hoje eu não recebi, eu vou desistir. Não é eu não recebi, eu peço amanhã, eu não recebi, eu vou desistir. E neste momento acabo-me de lembrar de uma mulher que ainda não falei, mas vou falar, que é Sulamita. A Sulamita, um dia, o seu filho ficou doente e o seu filho morreu. Está aqui na Bíblia. E quando ela foi ter com o profeta disse à mulher, não é o profeta, antes de chegar ao profeta, ela chegou com o servo do profeta. E o servo do profeta, Geazi, perguntou, mulher, estás bem? Ela disse, sim, Senhor. Depois, ela foi ter com o profeta, e o profeta lhe perguntou, mulher, está tudo bem? E ela disse, Senhor, está tudo bem. Como é possível dizer que está tudo bem quando o filho dela tinha falecido? Mas ela disse, sim, Senhor, está tudo bem. Grandes lições nós temos que aprender com a Bíblia, porque a Bíblia não é um livro que diz que não teremos aflições, que não teremos preocupações, que não seremos tentados, porque Jesus foi tentado. Mas Jesus nos diz, aquele que perseverar até o fim,
esse será salvo. Jesus também nos diz em Mateus 11, 28 a 30, vinde, vem a mim, todos os que estáis cansados, fracos e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tenta um dia de estar cansada, estressada, de dizer aos teus filhos, espera um bocadinho, entrar no quarto, fechar a porta, ajoelhar e orar e deixar sair tudo. É uma bênção. A oração é uma bênção. É a conexão, é procurar ter intimidade com o nosso Pai Celestial. Não importa se a gente chora, não importa, não é esse o que vai fazer a diferença. É melhor nós chorarmos perto do nosso Pai Celestial, porque Ele resolve todas as nossas situações, do que chorar perto das pessoas que depois vão falar mal de nós. A oração é uma bênção. Obediência, buscar, pedir e orar. O nosso Pai Celestial possa estar a conduzir-te pelos vales, pelos pastos verdejantes e pelas águas tranquilas. Que Ele possa estar a refrigerar a tua alma e ensinar-te a descansar em Deus. Porque em Cristo Jesus a esperança da glória. Dia abençoado. Amém.